Olá, muito boa tarde, povo querido da cidade de Óbidos, todo o município de Óbidos. Olha, o nosso programa hoje está muito especial, e especial por 3 motivos, né? O primeiro deles, que esse é o segundo programa já do ano de 2019, e como nós, com muita alegria, a produção do Melhor da Cidade, quer desejar a você um feliz 2019, muitas realizações e os projetos venham fluir com muita garra e determinação, que essa é uma das principais características do povo obidense, né? E o nosso segundo motivo é por nós estarmos aqui em Manaus, a capital do Amazonas, é isso mesmo, para fazer um programa especial para você, né? Esse é o nosso segundo motivo. Nós resolvemos tirar umas férias e trazer vocês com a gente para essas férias para acompanhar o Melhor da Cidade aqui na capital do Amazonas, a grande Manaus, né? Com seus encantos, com suas belezas. E o programa hoje está muito legal, você não pode perder nada, tá bom? E o terceiro motivo, eu vou dizer para vocês daqui a pouquinho, não sai daí, daqui a pouco eu vou mostrar, vou revelar para vocês o nosso terceiro motivo de nós estarmos aqui, mas já é 2 segundos, já está de volta. É isso aí, pessoal, e o Melhor da Cidade está de volta, trazendo muita coisa legal. O Melhor da Cidade sempre trazendo novidade, né? E eu, como eu estava falando, o terceiro motivo que se torna o nosso programa tão especial é porque hoje nós vamos explorar, né, as belezas dessa cidade. Você está vendo aqui, logo ao fundo temos aí, né, o rótulo, temos a ponte, né, que já é um dos cartões postal da cidade aqui de Manaus. E o terceiro motivo deles também é porque hoje você já sabe que Manaus se tornou a casa de muitos obidenses, né, que vêm a esse lugar em busca de novos horizontes, novos trabalhos, né, novas oportunidades, e que acabam se superando e sendo grandes vencedores, né? E eu quero apresentar para vocês com muita alegria, né, uma pessoa que veio a esse lugar, lutou, determinou, né, o seu objetivo e se tornou um grande vencedor. Eu quero chamar para cá meu amigo Klinger Paiva. Para cá, Klinger. Klinger Paiva é o nosso grande amigo. Eu quero apresentar isso para vocês. É ele que vai ser o nosso entrevistado aqui, que veio aqui, né, nos deu assim o grande prazer de estar participando conosco. Klinger, obrigado pela sua participação. Ok, obrigado, pastor Davi. É um prazer muito grande estar com você aqui. Ok. Tem achado aqui em Manaus. Com certeza, né? Apesar de muita chuva, tá quente, né? Tá quente. A chuva já passou um pouco, mas de vez em quando tá caindo chuva, o sol aparece, assim vai. É o inverno, né? Então, dela. E nós vamos aproveitar esse sol, nós vamos dar uma voltinha, conhecer um pouco da cidade e nós vamos conhecer um pouco também da história do nosso querido Klinger Paiva, que é um empresário aqui na cidade de Manaus também e um obidense. Ok, vamos lá. Vamos que vamos. Fui! É isso aí, pessoal. Olha, o nosso primeiro ponto de parada não podia ser em outro lugar a não ser aqui, tá? Teatro Amazonas, irmão Klinger, é um ponto de parada, é um dos principais pontos turísticos da cidade de Manaus. Com certeza, aqui o Teatro Amazonas é uma obra centenária, né? Ou seja, feito no século passado pelos ingleses. E todo turista que vem tanto de fora como de dentro do Brasil, vem visitar Manaus, ele tem
por obrigação, né, conhecer o Teatro Amazonas, que é uma obra maravilhosa, linda mesmo, né, como todo mundo faz questão de vir conhecer. Ok, então, gente, você que está pretendendo fazer aí, quem sabe, né, final, meio do ano, férias, tem que passar aqui, tem que apreciar um pouco das belezas. Você também, se você quiser fazer um estudo melhor, tem acesso, né, irmão Clínio, de pessoa que pode explorar mais detalhado, você tem o acesso aí de conhecer o Teatro Amazonas e as suas belezas aí. Esse é um deles, né, um dos principais pontos aqui de Manaus, né, irmão Clínio? Positivo, é um dos pontos principais assim, de turismo. Nós temos o Teatro Amazonas, nós temos o Porto, que tem uma arquitetura antiga, que é muito visitada pelos turistas. Temos também Ponta Negra, que é uma estrutura moderna, mas que é muito visitada pelos turistas. Por sinal, é muito linda também. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai daqui a... Olha, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos procurar um logalzinho aqui para a gente sentar, ficar relaxado. A gente vai ter um bate-papo rapidinho com o irmão Clínio aqui. Vai conhecer um pouco da história do irmão Clínio também. Porque ele é um obediência, né? Vamos conhecer um pouco da história do pessoal aí que são vencedor, vem para cá, luta, batalha. O irmão Clínio é essa referência. Vamos explorar um pouco agora a história dele. Vamos aí, vamos lá. Vamos dar uma olhadinha nas imagens aí, né? Explorar um pouco das imagens aí do nosso Teatro Amazonas. Já está de volta. Ok. Então você que acabou aí de apreciar as imagens, né, do Teatro Amazonas, nós já estamos aqui bem à vontade, Clínio Paiva, e enfim, a gente quer saber um pouco a seu respeito, né, como foi a sua convivência, como foi a sua infância. E a primeira pergunta que nós queremos fazer para o senhor hoje, há quanto tempo você já mora em Manaus? Bem, Manaus, eu estou há 22 anos em Manaus. 22 anos. Né? Eu saí de Óbidos em janeiro de 86. Passei um período em Rondônia, morei em Porto Velho por uns 10 anos, 12 anos mais ou menos. E já estou em Manaus nessa faixa de 20 anos, 22 anos mais ou menos. Era jovem, estava lá no Pará, nessa época era um rapazinho ainda. Ah, ok, então, mas enfim, vamos mais fundo. Vamos fazer assim, agora nós queremos saber e conhecer um pouco da sua história. O senhor nasceu em Óbidos? Nasci no município de Óbidos, na comunidade denominada Costa do Paru. Costa do Paru. Costa do Paru, sou paruara. A rapaziada aí, ó, que conhece bem essa região aí, tá aqui um conterrâneo, né? Clínio Paiva, né? Paruara, né? E essa comunidade até hoje ela ainda... Existe, sim, ainda tenho muitos familiares meus que moram lá na comunidade do Paru, primos, sobrinhos, amigos, tem muita gente que mora lá. Seus pais, família? Meu pai chamava-se Raimundo Câncio de Paiva, mas meu pai ele era muito conhecido pelo nome de Ovídio Paiva. Ovídio Paiva. E a minha mãe, ela se chamava Maria do Carmo Ribeiro Paiva, também conhecida por Carmita, né? Minha mãe, meu pai, eles foram pessoas tradicionais da nossa sociedade, de obediência, né? Muito conhecida. Papai foi um homem muito atuante, um comerciante, um homem trabalhador, batalhador na vida. Mamãe também, da mesma forma, foi uma mulher muito guerreira, né? Sim. Então, guerreira no trabalho e guerreira, minha mãe teve 15 filhos. 15 filhos, 15 né? filhos, entendeu? Guerreira mesmo. Então, muito guerreira. E naquela época que mãe não tinha fralda descartável, era no saco de açúcar. Meu Deus do céu. Interessante. Naquela época que as mães, elas cuidavam da casa, cuidavam dos filhos, do marido e ainda trabalhava, né? Na roça, como minha mãe trabalhava na juta, trabalhava na plantação de melancia, de jerimum, e cuidava de gado junto com meu pai, com meus irmãos. Minha mãe era guerreira. Entendeu? Né? Todo mundo que conhece minha mãe sabe, então tira o chapéu para ela porque sabe que ela foi uma mulher muito forte.
as fontes de naquela época, as pessoas tinham um meio de vida, né? Assim, qual era a principal fonte de renda? Que o senhor consegue assim, lembrar? Assim, qual era a principal? Da minha época da infância, meu pai ele era um criador de gado e era comerciante. No ano de 72, quando meu pai teve um prejuízo financeiro, né, teve um prejuízo no comércio, na criação de gado, então nós passamos a morar na cidade. Foi uma época que o papai ficou sem condições até de comprar o pão para a gente comer, porque ele teve um prejuízo que foi muito grande. Muito grande. Então, naquela época era a pecuária, era o pescado, né? Eram as fontes de renda e também uma fonte de renda que na época era muito comum e todo mundo fazia, plantava, e era a juta. A juta era uma das principais fontes de renda desse período. Período forte para Óbidos. Para Óbidos, exatamente. Né? Inclusive a empresa Beliche, a Chocron, naquela época, eram empresas que compravam esses produtos, como compravam a castanha, como compravam outros produtos regionais. Né? Regionais. Né? Então, a economia daquela época era baseada nessas fontes, né? Fontes de produtos naturais, produtos da região. Ok. Né? E o garoto Klinger Paiva era travesso? Não era muito, não. Era assim, até a certo ponto, era até menos travesso do que eu. Outros meus irmãos eram mais travessos do que eu. Era menos travesso. Eu era mais tímido, era um garoto mais tímido, assim. Mas também brincávamos muito, né? E nós estávamos assim na cidade onde nós morávamos, ali em Óbidos, na Deputado Raimundo Chaves, ali próximo dos meus vizinhos lá, que era Zulena, Manuel Laurentino, Soledade. Quem mais ali? O pessoal do Dudu Nogueira, pessoal do... Quem mais? São muitos, né? Que a gente não... Mas essa turma aí era pessoal... Ainda existe uma rapaziada lá ainda, né? Existe, tem pessoal lá que mora, que eram vizinhos lá, nossos, que ainda estão morando lá. Estão morando, né? No mesmo local e outros na cidade, se mudaram de lá para outros locais da cidade. Ok, então tá aí, a juventude aí do Klinger Paiva, né? Jogávamos muita bola lá na rua, né? Na rua, lá na cidade, numa rua de Areião. A gente trabalhava com madeira, né? O papai trazia madeira da colônia, a gente cortava lá no quintal de casa com a serra manual, né? E aquilo era a nossa vida, depois que viemos para a cidade, né? Antes de reencontrar aí de reencontrar. Então... E a sua infância na escola, assim, parte da educação, foi o senhor receber essa educação, né, naquela época, foi difícil? Qual foi o desafio que você enfrentava aí para... Olha, o principal desafio era o econômico, né? Porque naquela época o governo não dava caneta, não dava farda, não dava livro e nós tínhamos que comprar tudo, né? Então passamos a frequentar a primeira escola que frequentei em Óbidos, foi a Escola Profissional São Francisco, que na época era dirigida, era comandada, dirigida e administrada pelos padres, era deles a escola, né? Depois de algum tempo a escola passou para o governo do estado e passou a se chamar Escola Estadual São Francisco. Então eu estudei nessa escola, meus primeiros anos de escola foram lá. E era uma escola muito bacana, sabe? Teve muitos amigos ali que hoje ainda lembro consigo recordar alguns e tal. E esses amigos, né, que fizemos lá, todo mundo se espalhou pelo mundo aí, né? Vieram para Manaus, Belém. Encontrei um amigo, o Benjamin, em Porto Velho, uma época, né? E pessoa que estudou junto comigo lá. O Benjamin era um aluno amigo meu, que é irmão da professora Rosilda. Não sei se alguém ainda lembra, ela mora por Óbidos. Se mora, mas... Se mora, professora Rosilda. Um abraço para a senhora. Fica aí o alô, né? Então, os desafios foram muitos, né? E aí, o senhor trabalhava, estudava e teve que ir ganhando aí, mas já ia formulando novos ideais, novos sonhos, mesmo nessa realidade difícil. Na verdade, assim, eu trabalhei desde cedo, né? Eu acho que desde 10 anos, 9 anos em diante, a gente já trabalhava. Porque quando estava na cidade, estudando, nós tínhamos assim, vendia banana na rua, vendia picolé na rua,
vendia cocada na rua, vendia pão, acordava de madrugada para ir lá na padaria do Antônio Padeiro, pegar o pão para vender na rua. Entendeu? Olha, é bem... Era referência naquela época o Antônio Padeiro, né? Então, eu trabalhei desde criança, porque trabalhávamos com venda, trabalhávamos com a roça. Quando chegava nas férias, todo mundo ia para a colônia para trabalhar na roça, né? E meu pai e meus irmãos que não estudavam, que trabalhavam na tiração de madeira, preparavam aquela madeira, trazia, e quando chegava na cidade, a gente ia batalhar para apartar ou dividir aquela madeira toda com a serra manual, aquela serra que tirar prancha, tirar tábua. E essa era a nossa vida, como na infância, entendeu? E como assim, já depois disso, eu já tinha 19, 18, 17 anos, quando o senhor começou a pensar em sair de Óbidos? Nessa época, eu trabalhava com meu pai. Todos os meus irmãos já tinham saído. Até porque no dia 15 de julho de 78, como trabalhávamos todos juntos com meu pai, eram 6 homens, que eram 6 filhos, né? E o meu pai era 7. Então, nessa época, nesse 15 de julho de 78, aconteceu um acidente com meus irmãos e meu pai, lá no canto, o famoso Canto do Vascão, ali perto do posto, perto da Madalena Print, né? Sim, sim. Então, esse acidente que veio vitimar 2 irmãos meus e meu pai ficou muito machucado, então, a partir daí, os meus irmãos pararam com a tiração de madeira, pararam com essa atividade de roça, e foi assim, foi um balde de água fria exatamente em tudo que a gente fazia, né? Porque trabalhávamos todos juntos. Então, a partir daí, um saiu para Manaus, outro saiu para mineração, outro saiu para outros cantos, de forma que nessa época ficou só eu e meu pai, que nós trabalhávamos com pesca, né? Nós tínhamos um barquinho, que eu ia pescar com meu pai, depois meu pai já ficava em casa, eu ia pescar, né? Então era aquela vida bem dificultosa mesmo, né? Que trabalhávamos para sobreviver. Não tinha assim, como tem hoje, todos os produtos, tanto da pesca quanto da agricultura, tem mercado, tem valores. Naquela época não. Naquela época era muito pouco o rendimento que dava. Então, para mim sair de Óbidos, a motivação foi que eu tive, analisando, eu fiz uma autoavaliação de que eu estava há tantos anos trabalhando, né, em Óbidos, ali, né, nessa atividade de pesca, né? Então, depois disso, eu pensei de sair para ver o que tinha lá fora, né, o que tinha fora de Óbidos, o que eu poderia, né, alcançar, crescer e tal. Então, me motivou a sair a falta de opção, a falta de recursos que não se tinha naquela época. Isso me motivou a sair de Óbidos, para procurar uma vida melhor, procurar novos horizontes, procurar novas metas aí para seguir, né? Então é isso aí, ó. Então nós ficamos sabendo aí uma paliativa, né, um pouco da história do Clínger Paiva, né, um grande empresário aqui na cidade de Manaus também. Nós iremos conhecer um pouco também da realidade que ele encontrou quando ele saiu de lá e chegou aqui, o que ele encontrou aqui, né? Quais são os desafios que ele enfrentou, a realidade, né? Enfim, muita coisa ainda tem ainda, você não sai daí, daqui a pouquinho a gente está de volta, já para um break, mas a gente conta com a sua audiência, não sai daí, já já a gente está de volta.